Louvado o seu nome, Jesus. Bom dia, queridos, tudo bem? Hoje é nozes. E eu queria dizer aqui que eu já comecei cometendo uma gafe, que eu vim com a roupa errada, porque não dá para colocar o microfone aqui. Eu fiquei pensando como é que se eu ia ter que emprestar um cinto de alguém, porque nós só estamos com ou esse microfone ou sem, e eu ainda, tive que compartilhar aqui esse microfone. Mas vamos que vamos, né, gente? O Senhor estava falando comigo sobre um texto bem especial que eu queria compartilhar com vocês. Queria que a gente começasse lendo a palavra de Deus, depois vamos orar. Provérbios 4, 23. Abra lá, por favor, comigo. A gente nunca tem sede, mas sobe aqui para você ver se não seca a goela, né? Ricardo? Parece que você toma 30 litros de água se tiver aqui. Ai, Jesus, me ajuda. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De novo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós entregamos esse momento a Ti, Senhor, te agradecemos pelo momento de adoração, de louvor, e nesse momento nós queremos render a Ti. Eu quero entregar o meu coração a Ti, Senhor, me rendendo, Senhor, ao Seu senhorio, que cada palavra que eu fale não seja o que eu quero falar, mas que o que o Senhor quer ministrar a essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, com muito temor, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença e quero, Senhor, ser o canal daquilo que o Senhor já falou e quer falar. Senhor, prepara os nossos corações como terra boa para receber a boa semente. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor falou comigo sobre guardar. A pastora Jo, esses dias, domingo passado, pregou sobre alguns conselhos bem práticos, que foi muito benção, sobre coisas que você deve, quando começa um ano, você deve ter conselhos práticos ali, de como comer bem, dormir bem. E o pastor Sérgio também falou sobre deixar as coisas velhas para trás, olhar para frente, esquecendo das coisas, tanto as boas quanto as ruins. E o Senhor falou para mim, e sobre guardar? Quantas coisas nós temos guardado dentro de nós? Primeiro eu fiz aquele auto-scanner aqui dentro de mim, o que nós temos guardado. E o Senhor perguntou para mim, o que você quer levar para 2026? E o que você quer deixar? O que você quer abandonar? E eu comecei a pesquisar sobre guardar. A Bíblia fala várias vezes sobre guardar. E eu, como uma advogada, tudo no direito a gente tem que saber o conceito, características, E eu fui estudar o conceito da palavra guardar. E guardar quer dizer reter, proteger, conservar, preservar com intenção. Então, normalmente você guarda aquilo que é precioso para você. Você guarda uma cartinha que você ganhou de uma sobrinha, você ganha uma cartinha que você ganhou do seu filho, você ganha um rabisco lá do teu filho, você guarda, eu tenho, aqueles palitinhos ainda com uma carinha de cachorro. A gente guarda, porque é importante, A gente guarda, esses dias eu estava falando com a minha sogra sobre, eu tenho ainda, não sou de guardar muitas coisas, eu dou bastante, que eu acho que a gente precisa se livrar, brigo muito com a minha mãe, que guarda muitas coisas, às vezes eu falo, mãe, se eu entrar nesse teu quarto, você deixa eu fazer uma limpa aí? Ela nem deixa eu entrar. Mas, que ela morre de medo, Agora, eu tenho umas coisas que eu guardo. Eu acho que, pouquíssimas roupas dos meus filhos, que eu acho que eu vou deixar para os meus netos, A roupinha que saiu da maternidade. Quem fez isso? Quem já fez isso? Guardou? A Kellen, a Elane, a Stephanie. É natural que você queira guardar coisas importantes para você. Mas muitas vezes nós guardamos coisas erradas no lugar onde Deus quer colocar coisas certas. Então eu vejo que é até natural você guardar coisas que são especiais. Mas em algum momento a gente precisa deixar coisas ruins, como o Sérgio pregou domingo, na virada, sobre guardar, deixar as coisas velhas para trás.
E muitas vezes nós guardamos coisas erradas. Nós guardamos aquilo que não presta em nós. As pessoas costumam guardar mágoas, dores, ofensas por muito tempo e até a vida toda. Então, muitas vezes, a gente conhece pessoas, às vezes eu ouço histórias, né, ouço muitas histórias e gosto de ouvir histórias, mas às vezes me dá uma angústia de ver pessoas presas a uma situação que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Às vezes você percebe a dor, se a pessoa falar hoje de algo que aconteceu há 20 anos atrás, ela ainda exala aquela dor, ela ainda expressa aquela dor de uma forma como se ela não tivesse saído daquele lugar. E nós não podemos viver assim, nós não podemos viver numa mágoa de um casamento lá atrás que aconteceu, você ainda vive isso, ou alguém que te magoou, alguém que te feriu, e ainda deixou isso marcado em você, traumas de pais, traumas de filhos, que é muito comum acontecer isso nas famílias, mas muitos de nós deixamos isso governar a nossa vida, porque nós não conseguimos deixar ir, a gente não consegue deixar, a gente não consegue abandonar. As pessoas que vivem na mágoa, elas revivem o passado o tempo todo. Você já viu aquela pessoa que fala o tempo todo da mesma coisa? Ela paralisa o presente, ou seja, ela vive de passado, então ela não vive o presente, ela contamina o futuro, e o pior, muitas vezes ela contamina as pessoas ao redor dela. Já viu aquela pessoa amarga, assim, se já conheceu alguém que trabalhou com você, ou da tua família mesmo, que a pessoa parece que quando ela chega, tem uma nuvem negra em cima dela, e parece que está todo mundo falando dela, parece que ela acha que está todo mundo falando dela, ou ela chega no trabalho e já fala assim, ai, que fardo. E já começa, a pessoa já chega falando mal, reclamando, murmurando, e dando boca a Satanás nas reclamações. E a Bíblia fala, lá em Efésios 4:31, assim, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Quando a gente está na mágoa, a gente acaba ferindo as pessoas, inclusive com os nossos comentários, a gente acaba sofrendo fazendo esse mal para as pessoas. Então, não guarde mágoas, livre-se delas. Eu sei que parece básico, mas eu creio que o Senhor ainda quer falar conosco de coisas que ainda nos ofendem, que nos ofenderam, que precisamos deixar passar, amém? Outra coisa, eu acho que isso já está bem, a questão da mágoa já está bem fixado em nós, e creio que o Senhor vai, se tiver algo ainda dentro de mim, de você, que precisa sair hoje, vai sair, em nome de Jesus, nós vamos liberar. A Bíblia ensina que devemos guardar as coisas boas. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre a gente guardar, que devemos guardar, guarda o teu coração, que é o que a gente leu ali, Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Por que a Bíblia fala sobre guardar o coração? O coração é a fonte dos pensamentos, das decisões, das atitudes, da fé. Tudo começa na mente e no coração. Você sente que as coisas, você sente primeiro, você já parou para pensar? Você deve conhecer muitas pessoas que, eu vejo muito comportamentos assim. Quando a pessoa começa a ficar insatisfeita com algo, ou no trabalho, ou na igreja, ou na família, no casal, ela começa a dar sinais, ela começa a dizer assim, eu não concordo, a gente não pensa igual, o chefe não é mais tão legal, esse lugar não é mais tão legal. E assim, na mente da pessoa, ela começa a trabalhar para o fracasso daquilo, do trabalho, do casamento. Ela começa a assistir coisas, pegar conselhos de pessoas que já se divorciaram, de pessoas que já trocaram de emprego, de pessoas que já trocaram de igreja, e assim a mente vai trabalhando, até que a pessoa fale assim, não faz mais sentido para mim estar aqui. Você já viveu isso, já pensou nisso? Às vezes é até natural acontecer isso, mas muitas vezes é por excesso de contaminação na mente. Às vezes a nossa mente ela trabalha tanto, a gente pensa em tantas coisas, e a nossa mente ela trabalha muitas vezes contra nós.
Porque às vezes você está chateado com alguém e de repente você fala assim, ó, tá vendo? Não me chamaram, tá vendo? Ó, o fulano está lá e eu não estou. Ó lá, ele deve estar falando de mim. Ó lá, e a mente, ela consegue te sabotar de uma forma que você... Aí, às vezes, quando você abre a pessoa abre o coração para você e fala assim, olha, eu me senti assim, assim, assim. Você fala, meu Deus, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que a gente estava falando. Estavam falando lá de mim, não. A gente não estava falando de você. A gente estava conversando e você achou que a gente estava falando. Então, eu muitas vezes me peguei com a minha mente trabalhando contra mim. Ó, está acontecendo isso, ó, deve estar acontecendo isso, deve estar acontecendo. E eu, ali, cedendo a tudo que a mente estava trabalhando e querendo me convencer. Então, quando a gente fala do coração, é claro, não é o nosso coração, né? É aquilo que entra pela nossa mente, os nossos sentimentos. Quando você fala guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos, guarde a sua parte emocional, guarde a sua mente de não pensar coisas a ponto de você nutrir o teu emocional, a ponto de você não viver mais pela lógica, mas viver só na emoção. Quem vive só na emoção, gente, não sei como é que consegue aguentar, porque a gente precisa também ter essa racionalidade, e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente precisa vir para a Bíblia. O que a Bíblia fala disso? Às vezes você sente algo... o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre eu estar sentindo isso? Será que é verdade? Ou, uma vez, uma pessoa super emocional, ela falou assim, me ligou, falando assim, pastora, a gente comprou uma casa. Ai, que legal, trocar de casa. Eles tinham uma casa. Deus deu uma casa para nós. E daí eu falei, como é que foi? Ela falou assim, eu fui orar, falei para Deus assim, a gente não tem dinheiro para comprar essa casa. Eu falei, mas vocês tinham dinheiro guardado? Não. A gente tinha uma casa mais velha, ela falou, e eles nem usaram essa casa, acho que eles emprestaram, alugaram, e ela falou assim, aí eu fui orar. Aí Deus falou assim, financia. Ela falou, foi a resposta de Deus. Aí eu falei, nossa, que óbvio, né? Se ela fosse na caixa, a caixa ia dizer, financia, né? Mas assim, eu vi uma pessoa extremamente emocional, porque ela queria trocar de casa, ela não tinha dinheiro. Resumindo, quando a gente foi ver a casa, ela trocou a casa maior por uma casa bem menor, e eles tinham certeza que era de Deus aquilo, e assim, ficaram meses, depois eles, não sei se alugaram, venderam essa casa, eles foram embora. E eu fiquei pensando, não foi Deus que mandou? E eu não podia falar nada porque ela já tinha comprado, né? Então, assim, a pessoa já veio com... E eu também, ela não me pediu minha opinião, ela só veio me comunicar, né? Então, como eu não mando na vida de ninguém, ela só veio dizer, foi uma bênção, Deus mandou financiar. Então, isso é uma pessoa... E compraram um carro assim, zero entrada, e aquela loucurada. Falei, Jesus amado, quem vai pagar essa conta? Daí Deus vai dizer, né? Eu não vou pagar esse boleto não, né, Júlia? Não vou pagar esse boleto. E depois, muitas vezes, cai na conta de Deus isso. Então, quem vive das emoções, muitas vezes, é sabotado por elas mesmas, porque a própria emoção, ela já vem para nos deixar com muita raiva, deixar muito emocionado, deixar muito chorão. A gente precisa ter o autocontrole, e isso só acontece na presença de Deus. Um exemplo de que o coração está em Deus, de alguém que está em Deus, é quando nós recebemos uma boa palavra. A gente ouve, a gente lê na Bíblia, a gente vê um versículo e começa muitas coisas a fazer sentido. As coisas começam a fazer sentido e você pensa assim, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou sonegando imposto? Será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que o meu dízimo está certo? Será que eu preciso ofertar? Para não falar só de dinheiro, né? Será que a minha família está certa? Será que a gente está fazendo as coisas certas? Sabe, você começa, quando você vai para a revelação da palavra, e Deus começa a te falar, a mente também vai trabalhando, mas é o Espírito trabalhando na sua mente para que você se convença, porque a Bíblia fala que é o Espírito que nos faz nos arrependermos do pecado. Então, quando você ora, você vai para a presença de Deus, você pergunta, Deus, por isso que o salmista falou, veja se há em mim algum caminho mau.
e guia-me pelo caminho reto. Porque a gente não é capaz de sondar o nosso coração e saber se a gente está certo. Porque a gente é mau, a gente é errado. Nós somos seres humanos e muitas vezes, ai, será, Deus, eu quero trocar de carro, mas será que é? Aí a alma vai dizer, claro que é. Você acha que Deus não quer te dar o melhor? Você acha que Deus não quer te dar uma casa grande? Será que Deus não quer te dar, né, um marido legal? Um marido, para você que é solteira, né? Que você que já é casado, você já tem o seu, amém? Deus só pode transformar, não vai trocar de marido. Será que Deus quer me dar um marido melhor? Eu ia falar, mas daí a pessoa pode entender do jeito que ela quiser, né? Não, o marido melhor é Deus mudar o coração do seu marido, amém? Então, a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração. Guardar a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia fala ali também no Salmo, né? 119, Dudu, você sabe? 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardar a palavra. Então, quando você guarda o teu coração, você já está guardando a palavra de Deus no seu coração. É guardar também, guardar a palavra. A Bíblia fala também sobre guardar a fé. Normalmente a gente ouve essa frase nos velórios, né? Combatia um bom combate, eu falo, era soldado? Não, era crente, era soldado de Jesus, né? Ou alguns nem eram soldados de Jesus, e você ouve essa frase, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas o que quer dizer isso? O que é guardar a fé? Você só pode guardar a fé, segundo esse versículo, se você combater um bom combate. Você vai lutar a vida inteira, então a vida não vai ser fácil, mas quer dizer que se você combater um bom combate, o que aconteceu? Você ganhou. Porque se você perdeu a luta foi ruim. Agora, se você combater um bom combate, é porque você venceu. E para você vencer, você precisa das armas poderosas do Senhor. O que ameaça a sua fé? As decepções, muitas vezes pode ser a perda de um filho, pode ser a perda de um emprego, pode ser coisas que não vieram no tempo que a gente esperava, pode ser que a gente perca a nossa fé, ou tentem roubar a nossa fé porque a gente achou que ia ser diferente, porque a gente achou que a vida ia ser diferente, achou que o casamento ia ser diferente, achou que ter filho ia ser diferente, achou que ia poder ter filho e não pode, achou que podia ter esse emprego e não era, achou que isso, que aquilo, pode ser tantas coisas que podem nos decepcionar, e muitas vezes a gente ouve, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu uma doença? Por que Deus permitiu uma morte? Por que Deus... E tem tantas respostas que a gente não tem. Tem tantas respostas que a gente ainda não tem. Mas eu creio que quando a gente chegar no céu, tudo vai fazer muito sentido. Eu sempre falo isso. Quando eu chegar no céu, tudo vai fazer muito sentido. Jesus vai explicar por que disso, por que aquilo. Talvez quando chegar lá, eu vou ficar tão deslumbrada com a beleza dele que eu não vou perguntar mais nada. E talvez essas respostas já venham na nossa mente quando a gente chegar lá. Mas uma coisa eu tenho certo, que é a soberania de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, você vai sair daqui, você vai dizer assim, hoje eu vou almoçar na minha sogra, se Deus quiser vai ser lá, ou às vezes você vai dizer assim, eu vou almoçar no restaurante, eu vou almoçar em casa, mas o que vai acontecer nesse trânsito, você não sabe. Eu não estou dizendo que vai acontecer algo de ruim, mas você não sabe. Pode ser que aqui na frente tenha um acidente, ou tenha uma rua interditada, ou tenha... Muitas coisas acontecem além da nossa vontade, além do nosso controle. E nós podemos só dizer que é a soberania de Deus. Né? Ninguém acorda... esses dias eu estava lendo, né, algo, e eu lembrei de uma moça, uma mulher que eu conheci esses tempos. Ela é mãe de uma menina da sala do Dani, que o marido dela teve um AVC e em 15 dias ele faleceu. E ela falou, no dia que eu acordei, né, normalmente no dia de tragédia a pessoa fala, acordou tudo bem, estava tudo bem. Estava tudo bem. Ela falou, eu registrei um livro que eu escrevi, meio-dia, deu 6 horas da tarde, meu marido teve um AVC e 2 semanas depois ele morreu.
Então, assim, não se sabe, todo dia começa um dia normal, você abre o olho e acontece. Mas o que vai acontecer naquele dia, quer seja de bom também, às vezes o neném nasce naquele dia, às vezes você ganha um prêmio naquele dia, às vezes você ganha uma notícia naquele dia, então pode ser coisas ruins, mas pode ser coisas boas também. Muita coisa pode acontecer no nosso dia. E quando a gente fala de soberania de Deus, a gente não sabe do que a gente está falando, porque a nossa mente ainda é muito pequena, muito limitada, né? Quando a gente pensa em algo, às vezes a gente está orando por algo que está demorando tanto para chegar, parece que está demorando tanto para chegar. E esses dias eu estava lendo um pedaço do livro do Philip Yancey, que ele falava assim, que quando a gente vive nas tribulações, é mais ou menos assim, eu não sou igual a Valdeir de guardar as frases bem certinho, mas ele diz assim, que quando você está vivendo naquela turbulência, você não consegue ver, mas só vai fazer sentido quando terminar. Lá no final, quando você faz aquele retrospecto ali, igual nós esse ano, né? Ano 2025, você pensou assim, meu Deus, o ano começou, muitas coisas aconteceram, quando terminou o ano, você fala assim, ufa, foi uma bênção. Tudo isso cooperou. Aí, Filipe, você fala isso, quando você chega lá no final, que você vai ver a história contada, você consegue ver, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que andam segundo o seu propósito. Então, não julgue o meio do caminho, não julgue o meio da estrada. Espera chegar lá no final para você ver que tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Às vezes você vai aconselhar alguém que a pessoa está no meio de uma situação que você já viveu. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou para nós assim, eu não consigo ver porque, de repente, vocês conseguem ver melhor do que eu, porque vocês já viram o fim dessa história e deu certo na história de vocês, mas eu não consigo ver. Eu falei, mas então você precisa crer, você precisa guardar a fé. Guardar a fé. Porque se você não vê, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que você não vê. Então, a fé, viver de fé é isso. É você não ver o que está acontecendo, mas crer que Deus está fazendo, que as coisas estão acontecendo. E às vezes parece que tudo fica tão em silêncio, mas quando Deus começa a agir, é como se Ele puxasse um fio e tudo vai se desamarrando, tipo aquele nozinho que você vai puxando, e ele vai abrindo, ele vai soltando. E tudo faz sentido. Guardar a palavra de Deus, nós já falamos aqui, né, sobre guardar a palavra de Deus. Salmo 119, 11. A palavra, quando nós guardamos a palavra, ela nos protege do pecado, ela nos direciona a coisas novas, a escolhas, conselhos, tudo está lá. É o manual de Deus. É o manual de Deus, é a Bíblia. Como que você pode guardar a palavra? Lendo, meditando, declarando a palavra, praticando o que está escrito nela. Então, não é só ler. Às vezes você lê a Bíblia, naquela loucurada, você não para. Eu várias vezes me vi assim, lendo a Bíblia, porque eu tenho que terminar o plano anual, porque o dezembro está chegando e nós estamos atrasados. Mas Deus falou assim, para e lê um livro, leia meia Bíblia, mas leia bem lido para você não dizer só para você dizer que você leu a Bíblia correndo, no 1.5 lá, a Bíblia falando lá correndo e você limpando a casa e você nem escutou o que está rolando, você só viu que girou, ufa, fechou o dia, ufa, fechou a semana. Não é assim. Nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, declarar a palavra. Quando nós temos a Bíblia aqui, nós declaramos, a gente conversou com a Ariadna, né? E ela falou que quando ela vai para os países perseguidos lá, não tem como entrar com Bíblia. Ela falou, está tudo aqui. Ela falou, eu não consigo ler, não dá para ler, então eu declaro a palavra que está aqui. Então, eu preciso ter a palavra aqui, eu preciso ter aqui no momento de dificuldade, no momento que eu ficar com medo, é a tua palavra aqui. No momento que eu ficar ansiosa, a palavra aqui. É aqui, você pode nem lembrar onde é que está, mas saiba o que está escrito. Eu não lembro se é Salmo, eu não lembro se é Provérbios, eu não lembro, eu só sei que na Bíblia está escrito assim. E vai.
Só vai que vai dar boa. A Bíblia fala também, Lucas 8,15. Mas as sementes que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, e dão fruto com perseverança. Mas as sementes que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm, e dão fruto com perseverança. Que sejamos sementes que caiam em boa terra. A gente está vivendo aí o ano da frutificação, começando, e o Senhor falou comigo, um parênteses aqui sobre as sementes e os frutos. E você sabia, que eu não sabia, talvez você seja mais estudioso que eu. Você sabia que o fruto, você sabia qual é o objetivo do fruto? Eu sempre soube que o fruto serve para alimentar, certo? O fruto serve para alimentar. E quando a gente alimentar, você pensa assim, não, eu estou dando fruto, então eu estou abençoando alguém, quer seja com palavras, evangelismo, quer seja com ofertas, eu estou alimentando alguém. Mas eu aprendi mais uma coisa. Até compartilhei com a Fer esses dias, né? A gente estava falando sobre a frutificação. E o fruto, ele serve para proteger as novas sementes. Quando você vê uma laranja lá, né? Uma laranja cheia de sementinha. A fruta, o fruto, a laranja, ela tem muitas sementes. Então, quando ela está lá no galho de uma árvore, ela está alimentando outros passarinhos, que é aqueles abençoados que vêm, ou os próprios bichinhos que vêm ali para comer. Ou ela vai ser colhida para você alimentar pessoas, ou ela vai cair ali e vai... Esse cair também faz parte, porque ela cai e as sementes caem na terra de novo, e assim outras sementes vão sendo plantadas. Então, esse fruto, o objetivo dele não é só alimentar as pessoas, é guardar as sementes até que elas estejam prontas para serem semeadas de novo. Você entendeu isso? Se você é um fruto, uma pessoa que dá um fruto bom, você não pode só alimentar pessoas, você tem que ser a pessoa que protege outras sementes, as sementes novas que estão vindo. Sabe a pessoa que você está cuidando lá no teu trabalho, que você está querendo evangelizar? Não é só assim, procure uma igreja e se vire, é proteger as sementes novas. Você precisa proteger essa pessoa, como? Ajudando ela na leitura da palavra, dando conselhos. Você vai ser primordial para que essa pessoa fique em Jesus. Eu estava vendo a história de C.S. Lewis, né? Que foi quem escreveu Crônicas de Nárnia, e foi muito legal, assim, porque o cara, ele era um professor, ele era ateu, e ele começou a estudar a Bíblia, né? Ele era formado em teologia e ele não era cristão. E ali, Tolkien, lá, que era o que escreveu O Senhor dos Anéis, começou a evangelizar ele ali. E ele gastava tempo, investia tempo, e mais um outro professor da universidade, eles investiam tempo nele, almoçando com ele, conversando com ele, tirando as dúvidas, porque ele era muito inteligente, muito questionador. C.S. Lewis perguntava, e eles estavam ali com muito amor. Eles regavam, eles plantaram essa semente, eles regaram na vida dele, eles investiram na vida dele. E o processo de conversão do C.S. Lewis foi assim de anos. Foi tipo 1 ano ele descobrindo que existia um Deus. Então ele sabia que ateu ele não era mais. Ele começou a acreditar em Deus. Mas aí, até ele entender sobre Cristo, foram mais uns 2 anos. Então, para ele se declarar cristão mesmo. Então, muitas vezes essa semente ela vai demorar. Muitas vezes o teu amigo do teu trabalho vai demorar. Muitas vezes um cliente seu vai demorar ainda para ele entender. Muitas vezes vai demorar. Muitas vezes pode demorar. E você está disposto a cuidar dessa semente até que ela fique madura, para que ela possa ser também brotar ali dentro e ser outra árvore que vai dar outros frutos, e esses frutos vão alimentar outros. Então é um ciclo. Então a gente não para, Deus não para com essa questão das sementes. Não é só ser uma semente de terra boa,
é você dar frutos. Dar frutos é muito mais do que você mostrar resultados. Às vezes, muitas pessoas podem pensar que dar frutos é um ministério. Dar frutos é o nome de uma igreja, dar frutos é um ministério de uma pessoa, quantas almas ela ganhou para Jesus. Não é sobre isso. É sobre o quanto você protege essas sementes. Líder de célula, você é essa pessoa. Você é esse fruto que alimenta e que cuida e prepara as outras sementes para serem novos frutos, amém? Vocês entenderam essa parte? Vocês acharam incrível também? Eu achei muito incrível essa parte. Ninguém está fazendo assim, acho que só o Ricardo fez, Amém, gente? Para mim foi bem revelador, porque eu achei que alimento era só, ou ele amadurecia, ou ele apodrecia e ele alimentava as pessoas, mas não. Ele também protege as sementes. E também o Senhor falou comigo, por último, sobre guardar a coroa. Apocalipse 3:11 fala: eis que venho logo, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aí de nada vale você guardar, apesar que é uma consequência, se você guardar a palavra no coração, você vai guardar a fé e você vai guardar a sua coroa. Porque de nada vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De nada vale você pregar para multidões se o seu coração ele não for de Jesus. Se ele não for, muitas vezes nós podemos ser enganados. Estar dentro da igreja, ser um pastor de uma igreja e achar que a gente vai para o céu sem passar o cartão de transporte lá na roleta. Não é assim. O Senhor, Ele vê todos os nossos corações aqui. E Ele sonda os nossos corações e as nossas motivações. E esses dias eu estava falando para alguém que, acho que era com o Sérgio que a gente estava conversando sobre as motivações, Muitas vezes a gente pode pensar que a pessoa que está lá fora, às vezes a pessoa está fora da igreja, eu acho que ela tem mais consciência do que é pecado, do que uma pessoa que está dentro da igreja, vivendo de pecado dentro da igreja, porque daí às vezes ela está no ativismo ali, ela nem percebe, mas as pessoas estão sendo curadas, mas eu já vi pessoas assim, que manifestavam dons e milagres, e manifestavam e pregavam super bem. Você já deve conhecer alguma pessoa assim, que pregou tanto, que tinha dons, que revelava, que isso, que aquilo, que as pessoas acham que, porque o dom ele não vai embora, a pessoa ela pode estar desviada dentro da igreja, ela pode estar tendo revelação aqui, porque o dom ele não é retirado da pessoa, e todo mundo achar que ela é uma bênção, só que na verdade ela está com o coração contaminado, pensando só em si. Olha quantas palavras eu dei, olha quanto que Deus me falou, olha o que eu vi, olha a visão que eu tive, olha o que eu, aí você fala, Deus já está longe faz tempo. Daí já não sei se já não virou adivinhação ali também, porque também tem isso, a pessoa ela já está tão contaminada que ela não é mais o Espírito, não é mais o dom, já é adivinhação. E nós corremos esse risco de sermos roubados. Por isso que Jesus fala, que Deus fala ali em Apocalipse, eis que venho logo, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Por que Deus preza tanto por essa coroa? Por que Deus fala, não deixe ninguém roubar a tua coroa? Um dia eu falei assim, Deus, para mim, se eu não tiver coroa, eu via tanto, antigamente as pessoas falavam, essa aqui é mais uma pedra na minha coroa, que eu quero ter uma coroa grande. Eu falei, Deus, não sei se eu que sou muito juvenil nessa questão aí, não sei como que funcionam as coisas do céu, mas eu não ligo se eu não tiver uma coroa, eu só quero estar lá. Eu só quero, se eu entrar, está valendo, Eu pensava assim. Mas Deus, Ele preza por detalhes. Deus, Ele preza até por uma coroa. E eu creio, não tá na Bíblia, Na verdade, está na Bíblia que fala que a gente vai ter, corpos transformados. Mas a gente pensa assim, para mim não importa se eu vou ter uma roupa branca, amarela, que cor que vai ser a roupa, eu quero estar lá. Mas Deus, Ele se importa sim. Ele diz, não deixe, guarda o que tens.
para que ninguém tome a sua coroa. O que é a coroa? É recompensa, é uma promessa de Jesus. Então, se ele fala, guarda, para que ninguém roube a sua coroa, é porque é importante para ele. Então, deve ser importante para nós também. Né? E isso me fez rever essa questão da coroa. Né? Eu falei, tudo bem, Deus, se o Senhor quiser me dar, ok, vou guardar. Guarde essa promessa, guarde essa recompensa, guarde esse chamado. É uma herança espiritual de Jesus. Se Jesus é o Rei dos Reis e nós somos seus irmãos, nós reinaremos com Ele, amém? Reinaremos todos com Ele. Vocês estão aí? Se nós somos seus irmãos, e Ele nos reconhecer naquele grande dia, nós teremos uma coroa junto com Ele, e reinaremos com Ele para sempre. Agora, o que tenta roubar a nossa coroa? Distrações, o cansaço, o esfriamento espiritual e o pecado não tratado e não confessado. Muitas coisas podem competir com a presença de Jesus, com o chamado de Jesus, com essa coroa que Ele quer nos dar. Muitas coisas. E hoje em dia é a época das distrações, né? A época que você pode assistir o que você quiser, você pode, no celular, você viaja o mundo através do celular. Você pode distrair tão fácil. Né? Vou falar de novo aquilo que a gente sempre fala, da questão do celular. Muitas vezes nós estamos ali no celular, quando você vê foi 30 minutos. Quando você viu foi 40 minutos. Quando você viu, já está na hora do almoço. Depois passou. E a gente se distraiu. E Jesus ficou. Puxa Deus, eu vou ler a Bíblia aqui rapidinho, aqui no 1.5, para não dizer que eu não fiz. Se você imaginasse Jesus realmente como uma pessoa do seu lado, você ignoraria Ele do jeito que você ignora Ele sendo invisível? Pensa você do lado, você tem o teu marido do lado, se Jesus fosse Ele, e você não falar com uma pessoa que está do teu lado o dia inteiro. Imagina você está o seu irmão, sua irmã aqui, um parente, sei lá, sua avó, e você ficar o dia inteiro sem falar com Ele. Então, o tempo todo a gente precisa estar falando com Jesus, mas existe um momento assim, Jesus, vamos sentar aqui. Hoje eu preciso falar, e mesmo que eu não precise, que eu acho que eu não, às vezes a gente quer falar muito, às vezes a gente quer falar pouco. E Jesus, hoje eu não tenho nenhuma angústia para te falar, mas eu queria dizer que eu estou feliz. Eu queria dizer que eu estou feliz. Quando eu fazia faculdade, eu era bem intencional nisso. Assim, eu chegava mais cedo, levava o Sérgio para o trabalho, ia para a faculdade, daí eu sentava numa sala vazia, e daí eu falava, senta aqui, Jesus, nós vamos conversar. Colocava uma música para tocar e começava a conversar com ele, começava a cantar. Às vezes eu tinha mais coisas para falar, às vezes eu tinha menos coisas, mas era tão real. E eu lembro que, daí a minha colega de faculdade, que foi a Andrea, né, que hoje está no Rio Grande do Sul, era da nossa igreja. Um dia ela me pegou assim, falando sozinha, falou, com quem você está falando? Eu falei, com Jesus, vem aqui que vamos conversar junto. E fizemos um trio. E ali, todos os dias, a gente se encontrava, a gente falava com ele, a gente orava. E era tão especial, sabe? Porque parece uma coisa tão boba. Parece uma coisa tão boba. Parece uma retardada, né? Falando com ninguém. Mas... sabe, eu vi que Jesus, assim, puxa, ela percebeu que eu estou aqui, ou ela quer que eu esteja aqui. Então, pode ser muito especial se você quiser. Né? É como se Jesus falasse assim, pode ser especial se você quiser, só basta você querer. Eu tinha uma época também que eu fazia isso, eu acho que devo voltar a fazer isso, né? Eu colocava também um café, assim, né? Falava, Deus, eu nem tomava aquele café, eu tomava um para mim e deixava ali. O senhor quer tomar um café comigo? De manhã a gente nem fala muito, né? Mas não quero nem falar, Jesus, só fica aqui. Sabe? Parece uma coisa tão boba, tão retardada, mas é uma coisa que eu fazia. E hoje eu faço isso, café, eu vou de manhã, acordo, leio. Mas são momentos especiais como esse, sabe? Eu quero mostrar para ele que é importante para mim. É importante para mim quando ele está junto. É muito importante. Não é só na hora da angústia. Sabe aquele amigo que só te procura quando precisa de dinheiro, quando precisa do salão emprestado, quando precisa de alguma roupa emprestada?
Jesus não quer que você seja esse amigo que só pede as coisas emprestadas. Ele quer, ou quando a coisa dá ruim. Jesus quer ser consultado em todos os momentos. Esses dias a gente estava falando com um casal, né, que casou esses dias, e eu achei tão legal. Eu falei para eles assim: vocês percebem Deus deu um sonho para a noiva de algumas coisas. Eu falei assim: eu percebo Deus querendo palpitar nos detalhes do casamento de vocês através de um sonho. Falei, podia ser. Falei, vocês podiam escolher o que vocês quisessem, mas vocês preferiram fazer conforme Deus falou. Né? Depois eles podiam dizer assim: isso aí é com o casamento, amém. Mas não, eles entenderam que existia algo a mais nesse sonho, que era algo que Deus queria, alguns detalhes. Então, Deus se importa. É um aniversário, é só um aniversário. Não, Deus se importa. Se você perguntar para Ele e você parar para ouvir, Ele vai falar. Ai, Deus, mas é só às vezes é só um aniversário, mas Deus quer. Não é que Ele tem que ser consultado, mas Ele quer. Sabe, quando alguém pede sua opinião e você fala assim: nossa, Ele não podia pedir minha opinião, mas que legal, Ele pediu minha opinião. Pode ser que a minha opinião não seja o que Ele vai fazer, mas Ele quis me ouvir. Eu vejo Deus assim também conosco, querendo interagir, sabe? Devemos guardar a nossa coroa. Como nós devemos guardar? Perseverando, não abandonando o propósito que Deus nos deu, mantendo-nos fiéis. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Eu sei que o que eu estou falando aqui não é nada novo, né? Mas são coisas que a gente precisa ser relembrado todo tempo. Nós não devemos guardar mágoas, não devemos guardar dores, isso todo mundo sabe, mas muitas vezes a gente se pega ofendido com alguém. Não devemos guardar as perdas que a gente tem, quer seja financeira, quer seja de pessoas, emocional. Não devemos guardar nada. Guarde só dinheiro, para você poder viajar, mas não guarde. Eu brinco, né? Eu brinco assim que eu só guardo dinheiro, eu não guardo mágoa. Muito difícil eu me ver magoado com alguma situação, mas às vezes até, né? Às vezes a gente é de carne e osso, e às vezes a gente também se pega ofendido com algumas situações, com pessoas, e a gente precisa decidir: Senhor, eu entrego essa pessoa, eu entrego essa situação, eu entrego isso, porque eu não quero viver carregada com mágoa, com uma mochila aqui nas minhas costas. Isso não é meu. Eu resolvo entregar. E muitas vezes a gente entrega todo dia, e várias vezes. Né? Alguns parece que quer voltar e a gente empurra: Senhor, leva, porque eu não quero viver isso. E há pessoas que decidem guardar. Eu quero ser dessas, que guarda o coração, que guarda a palavra, que guarda a fé e guarda a coroa. Deus não quer que você seja um depósito de dores, mas um guardião de promessas. Essa frase foi muito forte para mim, porque a gente pode guardar coisas sim, mas coisas boas. Guardar promessas, guardar as palavras que o Senhor já tem falado na Bíblia, as palavras que Ele já nos deu, que Ele já entregou. Às vezes pode ser por uma profecia. E esses dias a gente estava conversando, eu e o Sérgio, sobre palavras que foram dadas para essa igreja, que quando a gente, nem sei se a gente era diácono ainda, faz tanto tempo, acho que, ou quase lá, quando falava de igreja, alguma coisa para a igreja, a gente nem dava muita bola, assim, confesso, né? Que a gente, não, está falando ali com o pastor da igreja, né? Deixa ele que cuida dessa situação. E Deus falou: agora é com vocês, né? Agora vocês vão ter que resgatar isso aí, porque essa não é sobre uma pessoa, essa palavra é sobre a igreja. Então, vocês precisam tomar posse daquilo que o Senhor falou sobre essa igreja. Então, não mais pensando naquilo que era para mim, agora pensando naquilo que é para todos nós. E a gente foi ouvir essas palavras, né? E realmente reivindicar, porque o Senhor tem coisas para todos nós, como igreja, né? Como comunidade, como corpo de Cristo. A minha pergunta para você é: você precisa deixar de guardar alguma coisa? Alguma coisa precisa ir embora hoje? Queria que vocês colocassem de pé. A banda pode vir, por favor.
E o que você precisa começar a guardar com zelo? Talvez tua vida com Deus, ela está mais ou menos, talvez ela pode melhorar. O que você precisa guardar? O que você precisa guardar de verdade? O que você precisa mesmo, não o que você quer, o que você precisa. Às vezes a gente guarda o que quer e não guarda o que precisa. E o Senhor quer nos chamar hoje, está nos chamando para guardar somente as coisas boas. Quem aprende a guardar o que vem de Deus nunca perde o que realmente importa. Quem aprende a guardar o que é de Deus nunca perde o que realmente importa. Nós vamos cantar uma música, eu queria que você meditasse nisso. E se você tem algo para deixar, eu queria que você fosse bem intencional. Senhor, hoje é o primeiro culto de 2026, eu quero escolher deixar para trás. Eu quero deixar para trás aquilo que não presta, aquilo que me faz mal, aquilo que me incomoda. Se você dorme pensando, acorda pensando nessa situação, isso é porque você não entregou ainda para o Senhor. Entrega para o Senhor. Eu queria que você realmente sondasse o seu coração e pedisse para o Senhor sondar. E que nós possamos cantar e depois orar sobre isso, amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu deixo os pés na cruz pra conhecer a ti, é o teu nome dar louvor, sentir tua alegria, compartilhando tua dor. Eu entrego tudo a ti. Tudo a ti, entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Repete mais uma vez, te dou o meu coração, te dou meu coração. Entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz pra conhecer a ti. É o teu nome da louvor, sentir tua alegria, compartilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. Sim, Jesus, nós entregamos a Ti, Jesus. Querido, se você quiser vir entregar ao Senhor de uma forma simbólica aqui, nós entregamos a Ti, Jesus. Entregamos a Ti, Jesus. E nós pedimos, guarda o nosso coração, guarda o nosso coração. Se você, eu vou fazer um outro convite. Se você sente que você precisa guardar ainda a fé, você sentiu a sua fé abalada por alguns motivos, você sentiu que você precisa guardar a palavra de Deus, você precisa guardar a coroa, você precisa guardar o teu coração de situações, de pessoas, e você não sabe como fazer, eu quero te convidar também. Senhor, eu sou a primeira aqui, Jesus. Eu quero, Senhor, guardar o teu coração, o meu coração. Eu quero guardar, Senhor, a minha fé. Senhor, não deixa a gente ser abalado, Senhor, nesse ano. Não deixa a minha fé ser abalada. Não deixa, Senhor, as minhas emoções comandarem. Não deixa o meu coração me comandar, Senhor, não deixa. Mas que a palavra seja a minha bússola nesse ano. Que a palavra de Deus seja a minha bússola nesse ano, Deus. Em nome de Jesus. Nós entregamos a Ti o nosso coração. Queremos guardar o nosso coração, guardar a Tua palavra, guardar a fé e guardar a coroa que está preparada para todos nós. Só depende de você e de mim, querido. Só depende de nós. Só depende de nós termos essa coroa. É importante para Jesus, então é importante para nós também. É importante para Ele que nós tenhamos uma coroa para reinar com Ele. Então é importante para mim também. Jesus, se é importante para você, é importante para mim também. Se é importante para o Senhor, para mim também é muito importante. Ah, Jesus, nós entregamos tudo a Ti. Entregamos, Senhor, as dores, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, bata em retirada em nome de Jesus. Nós queremos reinar contigo, Jesus. Nós queremos reinar contigo, Jesus. Queremos viver o céu nessa terra. Queremos viver o reino de Deus nessa terra. Ah, Jesus. Queremos viver o reino de Deus aqui na terra. Queremos fazer parte disso, Jesus. Por Ele que eu estou gastando a
recompensa, Ele irá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Tudo que temos é Seu. Tudo que temos é Seu. É por Você, é tudo por Você, Jesus. É tudo para Você, Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, antes da gente terminar, a gente queria passar o vídeo do ano de novo, porque teve gente que não estava indo no culto da virada. A gente quer, pode se sentar, a gente quer que você tenha o privilégio de ver conosco de novo, amém? Tá pronto aí? Eu vi tanta gente perdendo a vida na beira da estrada, correndo sem norte, correndo sem nada. Semente que cai, o vento leva embora. Um passo pra frente e 10 passos pra fora. Eu acreditei em quem conheci pelo caminho, mas quando acordei tava sufocado por espinhos. Então aprendi que boas intenções não salvam ninguém, que lealdade cega te transforma em refém. E quando o mundo grita segue, a vida é assim. Eu lembro da voz que disse venha a mim, porque quando eu cansei foi Ele que caminhou comigo. Quando eu tava sozinho na estrada, foi aquele que me chamou de amigo. Se eu tropeço, Ele levanta. Se eu me perco, Ele me encontra. Não fiquei pelo caminho.
praça, promessa brilhando que rápido passa. Mas ele é semente que cresce no peito, raiz que aprofunda e coloca no eixo. Não foi o deserto que disse quem eu era, foi o rio vivo que corre e nunca seca. Caminho é cenário, mas Cristo é destino. E eu sigo firme porque decidi ser discípulo. Porque quando tudo diz que eu devia desistir, eu lembro da voz que disse: vem e vive em mim. À beira da estrada não vai me levar, eu não tô sozinho pra me perder. Eu tenho um nome que veio me achar. Jesus, 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 é Ele quem faz crescer. É Ele quem faz brotar. Aê, 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 Ele quem faz brotar, frutificar. Eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho. Tenho meu amado comigo. Não ando por qualquer caminho. Ando no fiel e vivo. Se eu tropeço, Ele levanta. Se eu me perco, Ele me encontra. Sempre foi Cristo. Sempre foi Cristo. Sempre foi Cristo. No caminho e além. Uhul! Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos prontos para frutificar, Senhor, 2026. Amém? Fique de pé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Vá em paz. Um bom domingo para vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus.